Bem, amigos, está de volta, Galvão Bueno está de folga e a gente está aqui com o Maurício Noriega. O Galvão fica de folga pra caramba, né, Caio? Você tá me falando desse no intervalo, você acha? Eu tava falando de intervalo? É. Ele vai se redimir quando ele trouxer uma garrafa para cada um de nós. Opa, gravou? Repete. Tá ouvindo, Galvão? Você tá ouvindo? Fica a dica. Você não vai fazer hashtag fica a dica? Maurício Noriega, o grande diqueiro Caio Ribeiro, o Marco Antônio e o Milton Leite falando com a gente. E agora nós vamos receber por esta porta uma grande campeã. O que eles ganharam? Tudo, né? Tudo. Brasileiro, Libertadores, estadual, já ganharam Copa do Brasil, ganharam... São 3 Libertadores, né? 3 Libertadores, 3 brasileiros, 3 estaduais. Uma Copa do Brasil, que foi um pouco antes. A Supercopa começou, estreou e elas ganharam de novo. As brabas são braba mesmo. Gabi, entra aqui pela porta dos amigos do Bem Amigos, a camisa 10, capitã do time do Corinthians. Obrigado pela presença. Senta lá, Gabi Zanotti. E meteu um gol cheio de estilo, hein? Vocês ficam falando do Lukaku, ó, só. É o melhor estilo Lukaku. Gabi, conta um pouquinho pra gente de você. Pô, eu tava falando, sua mãe jogou bola, sua mãe foi seleção e tudo? Primeiramente, boa noite a todos. Sim, minha mãe jogou. Inclusive, jogamos no mesmo time, né? Ela jogava na zaga e naquela época eu jogava no ataque. Jogaram juntas? Nossa, meu ela início... ela dava bronca? Falava, volta, filha, volta, filha. Dava bronca? Marca, vamos correr, Gabi! Eu tô falando isso aqui. Vamos correr, Gabi! E aí, você começou a jogar com quantos anos? Você falou assim, não, pô, se minha mãe joga, eu também vou jogar. Acredito, assim, que 10 anos, né? Eu sempre fui de brincar na rua com molecada. Naquela época ainda era muito difícil encontrar meninas, né? Jogava com os meninos? Aí jogava com os primos, com a molecada, pulava muro, ia pra pracinha jogar. A minha infância foi assim. E vem cá, e os caras nessa época, nesse momento que a gente tem, né? Cada vez mais... Falar em emancipação já é chovendo molhado. Mas o espaço que está conquistando, tá? O futebol feminino está no momento... Na época lá que você era dureza jogando... Não, a Gabi não, a Gabi joga no teu time. Ou os caras já era boa de bola? Não, era um pouco assim, né? Acho que todo mundo que da minha geração passou por um pouco de preconceito. Quando chegava, eu sou de fora aí já olhava com outros olhos assim, mas acho que hoje essa nova geração está pegando tudo muito mais fácil. A gente vê que o futebol feminino tem conquistado seu espaço, tem dado os passos importantes, mas a gente sabe que, né, a realidade ainda tem muita coisa para melhorar. E vem cá, como é que foi a tua carreira? Você jogou fora do Brasil, jogou aqui no Brasil? Passa aí pelos times que você jogou mais um pouquinho. Joguei nos Estados Unidos, joguei na Coreia, joguei na China, joguei 3 anos na Ásia. E aqui no Brasil, no Corinthians, está há quanto tempo já? Cheguei em 2018 no Corinthians. 2018. Eu voltei da China, já vim direto para o Corinthians, já havia trabalhado, né, com toda essa comissão na época do Centro Olímpico, inclusive, né, um grande formador de atletas hoje aqui no Brasil. Então já conhecia todo o trabalho da comissão técnica e não pensei 2 vezes, né, antes de aceitar a proposta do Corinthians. Eu brinquei aqui no final, né, se o Corinthians jogasse contra o campeão europeu, a menina do Barcelona, esqueci o nome dela, como é que ela chama? Foi eleita a melhor do mundo agora? Nenhum de vocês lembra, né? Bom, puxa, não lembro. Foi eleita a melhor jogadora do mundo. Eles têm lá, Champions, o campeonato inglês feminino. Vocês já jogaram, vocês já imaginaram? Porque a gente vê a seleção brasileira, de vez em quando a seleção brasileira vai jogar, e você fala assim, pô, a seleção bate. Dá pra jogar, a seleção joga. E tem um dia que você fala assim, pô, a Alexia, ela chama. Né? Alexia Putellas. Foi a eleita a melhor jogadora do mundo. Mas também de vez em quando você fala assim, pô, a seleção, a gente já fez jogo, e assim, pô, a seleção brasileira tá faltando um apuro tático, tá faltando físico. Como é que é esse embate no feminino? Hoje, se jogasse Corinthians e Barcelona, daria jogo? Creio que sim. A gente sabe, né? A gente até quer esse desafio para sentir, como você falou, né? A gente vê isso no futebol masculino, o nível um pouco diferente ainda, como vocês estavam mencionando aqui antes. Mas a gente precisa, né? A gente quer que saia esse Mundial logo para a gente saber também onde estamos, né? Fisicamente, como vocês estavam falando. E a gente está preparado aí para esse desafio, Lyon, Barcelona. O Lyon ganhou 225 Champions. A gente sabe a nível de Libertadores, né? A gente já experimentou isso. Mas quando você vê o jogo, você acha diferente? O jogo lá e o jogo cá?
Acho que a velocidade de jogo é um pouco diferente, mas são poucos os times. Eu acho que hoje, no futebol feminino, diferente do futebol masculino, tá muito a gente consegue hoje ter um campeonato muito competitivo. Se você pegar na França, tem 2, 3 equipes. Se pegar na Espanha, são 2, 3 equipes de boa qualidade. Aqui então, hoje a gente acho que consegue aí enfrentar no Brasil fica mais competitivo. Mais competitivo. Mas fica a dica fica a dica, Caio, fica a dica. A FIFA podia fazer o feminino e o masculino no mesmo período, no mesmo lugar. Campeonato masculino, campeonato feminino mundial. A gente falou muito, Gabi, da questão física aqui e me chama muita atenção ver o time do Corinthians jogar, que vocês parecem fisicamente muito superiores a todos os adversários. Além da questão técnica, que é um time muito entrosado, mas vocês atropelam. Vocês sentem isso? Que fisicamente o time do Corinthians é bem mais forte que todos os adversários aqui do Brasil? Sim, fisicamente a gente se sente muito mais inteira, né? Inclusive agora neste início de competição, foi até assim surpreendente a forma que a gente conseguiu se comportar. Mas como eu falei, o futebol feminino ele vem evoluindo muito, os profissionais estão cada vez mais capacitados e, como vocês falaram, né, quem corre atrás para marcar mentalmente é muito mais desgastante. Talvez nos dados ali no GPS vai correr a mesma coisa, a mesma proporção, em termos de volume, de intensidade. Mas quando você corre para marcar, correr atrás da bola é muito mais desgastante do que você propor o jogo e manter a posse de bola. Além de ser muito mais gostoso correr com a bola, mas olha só, o Noriega, que diz que é parceiro do Milton tinha levantado a mão, você viu que ele deu uma atropelada. Não tem problema. Noriega é parceiro. Parceiro, porque assim, eu tenho até uma ideia um pouco diferente disso que você falou do estado físico, mas eu vou falar depois. Eu fiz o jogo Corinthians e Palmeiras, você fez também, né? Nas quartas de final. Aí você fez semifinal e final? Final com o Real Brasília. A Renata fez, aliás, estreando na TV Globo, a Renata Silveira transmitiu os jogos Flamengo e Grêmio. E depois, ontem, ela transmitiu o Corinthians contra o Grêmio, essa final aí. Mas o Milton tinha levantado a mão para fazer uma pergunta para a Gabi. Não, na verdade, quando ela está falando da intensidade, do jeito que o time do Corinthians joga, a questão física, né? Porque é muito interessante como você fez o jogo do Palmeiras. Contra o Palmeiras, por exemplo, domingo passado, outro domingo, houve momentos em que o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, ele marcava com 6 jogadoras quase na linha da área do Palmeiras. E dificultando muito a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras teve muita dificuldade para sair com a bola. E o Corinthians tem um jeito muito diferente da gente ver jogar, inclusive se a gente fizer uma comparação com o masculino. Eu acho as comparações sempre muito imbecis, mas nesse caso, se você olha o jeito como os masculinos jogam e o jeito como o Corinthians feminino joga, é um negócio impressionante. Porque a goleira necessariamente faz a saída de bola no meio das 2 zagueiras, né? E o time, quase todo jogo, joga lá em cima do adversário marcando saída de bola. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse jeito diferente de jogar do Corinthians, porque não tem time nenhum que jogue assim, seja masculino, seja feminino aqui no Brasil. Exatamente, né? Hoje a nossa goleira ela tem um papel fundamental, né, nessa fase de construção do jogo. E é até engraçado, né? No jogo contra o Palmeiras, a gente já ganhando a partida ali de 1-2-0, eu cheguei pro Arthur e perguntei, e aí, continuar marcando pressão, todo mundo lá em cima, eu lembro que eu tava já marcando assim, a zagueira pegava na bola próximo da área ali, eu já tinha que fazer o sprint pressionando. Então, ele falou assim, não, vamos continuar pressionando. E assim, primeiro jogo da temporada, né, pressionar 90 minutos é realmente muito desgastante. Então, mas... Gabi, o que eu ia falar, desculpa, Bode, nessa linha, só para o assunto, fisicamente é um time muito, muito ajustado, mas me dá a impressão, e eu fiz o jogo do Palmeiras com o Caio e com a Renata Mendonça, o time é tão arrumado, tão entrosado, tão consciente do que precisa fazer, que parece que cansa menos. Vocês estão sempre juntas, é diferente do que eu vejo do futebol feminino aqui no nosso. Poucas de vocês correm com a bola. Vocês têm triangulações assim, que está na cara, que todo mundo sabe onde está um. Vocês fizeram, acho que um dos gols, que você participou da jogada e a meia do Corinthians dá um tapa, acho que foi a Diane. Ela dá um passe. Sim, foi ela dá um passe para ela e ela acionou e ela dá o tapa para sair o gol. Quer dizer, parece que vocês estão muito... Vocês cansam menos porque vocês correm de uma maneira mais eficiente, talvez. E aí deve ter a mão do Arthur Elias, né? Exatamente, né? Isso tudo é trabalho, nada do que acontece ali, né, é por acaso. Essas triangulações a gente trabalha diariamente, o Arthur insiste muito, gosta muito desse trabalho. Nosso time é um time muito ofensivo, um time que joga muito vertical
E às vezes eu até falo com as meninas, se gritar, eu já vou saber onde cada uma está dentro do campo. A comunicação também é importantíssima. Então a gente já sabe que a lateral está fazendo a ultrapassagem, que a meia aberta já está dando essa opção por dentro, às vezes ali entre linhas. A gente já sabe que já tem essa opção, quando essa 9 recebe a bola, ela pode fazer uma triangulação com essa meia que já está de frente e acionar a ultrapassagem da lateral. Então isso é trabalho, é triangulação que a gente faz nos nossos treinos e a gente já sabe, consegue identificar onde cada uma está. Desculpa, Bodão. Você está no Corinthians desde 2018 e o Corinthians tem ganhado quase tudo e você tem decidido quase tudo. Uma jogadora decisiva. Ela é uma atacante, ela é uma meia, ela seria o antigo ponta de lança, que agora também às vezes faz de centroavante. Para muita gente, eu não sou especialista no feminino, que a gente não vê tanto, né? Apesar que hoje, felizmente, está sendo mais visto. Mas me falaram que para muita gente, especialista, você é a melhor jogadora brasileira do momento. Aos 36 anos, você está em grande forma física, isso é nítido nos jogos. E a seleção brasileira, que vive um momento de renovação, parece que esqueceu de você. Você concorda que esqueceram de você? É uma pergunta, né, que muitos me questionam e eu realmente não sei o que falar sobre isso. Como eu falei na entrevista ontem, eu me sinto muito iluminada, né, muito abençoada de sempre estar aparecendo e estar conseguindo contribuir com a equipe nesses jogos decisivos. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de jogo de mata-mata, de decisão. Eu realmente gosto de chamar a responsabilidade. E... eu não sei, né? Sinceramente, você me pegou aqui meio na... Mas então, a seleção joga agora, quarta-feira, né, torneio da França, a seleção joga contra a Holanda, com cobertura nossa aqui. 2 da tarde. Do jogo, às 2 horas da tarde. O Sport TV vai mostrar. A seleção está se preparando para a Copa do Mundo do ano que vem, né? A Copa do Mundo feminina vai ser em 2023. A Holanda que é uma seleção fortíssima. A Holanda esse ano tem Copa América que classifica para a Copa do Mundo. A Holanda foi vice-olímpica, não foi? Vice-olímpica, né? É uma seleção forte. Vice-mundial, não olímpica, vice-campeã mundial na Copa do Mundo. Tem também uma das melhores jogadoras do mundo, que é a Mertens, né? Então, mas você tem uma perspectiva ainda? Você já tirou isso da cabeça? Porque assim, né, o atleta sempre fala assim, não, eu sempre estou aqui disposta a servir o meu país. Mas às vezes o cara fala assim, eu agora estou pensando no Corinthians, na minha carreira. Qual é a sua? O seu coração diz o quê? Olha, eu já fiquei frustrada um dia, né? Mas a experiência hoje é uma cabeça totalmente diferente. Eu foco no meu trabalho no Corinthians. Eu sempre pensei que seleção fosse o resultado, né, do que você faz, da sua performance no clube. E a gente sabe que nem sempre é exatamente dessa forma que funciona. Acho que tem muitas coisas por trás envolvidas. Mas eu foco no meu trabalho. Respeito hoje, porque a gente vê que a seleção está passando por uma renovação, né? Estou com 36 anos e é a vida que segue. Eu estou muito feliz dentro do Corinthians. Eu vou ajudar a resposta, então, porque já que ela não quis entrar nessa dividida... Você vai cornetar a treinadora aí? Eu vou. Eu acho que tem espaço, sim, para ela na seleção brasileira. Hoje você pode fazer 5 substituições. Ela joga no time que é o maior papa-títulos aqui do futebol brasileiro, em alta intensidade e decidindo jogos e títulos. E a Formiga jogou um pouquinho na seleção, além dos 36, né? Então, talvez ela não aguente jogando de cada 3 dias na intensidade que se joga aqui no Brasil com um pouco mais de tempo. Falando de um Mundial, falando de uma Olimpíada. Mas você tem elenco para isso. E quando ela entra em campo, ela é absolutamente decisiva. É isso que faz a diferença. Eu quero olhar o momento e trazer as melhores que eu tenho para cada posição. Na minha opinião, a Gabi é uma das melhores. Quantas do Corinthians? Você está tendo um preconceito contra a tua idade? que existe no futebol, no masculino, então... Muito. Mas é que hoje em dia, 36, pelo amor de Deus, é nova. Dá para jogar mais 5 anos, mole. Mas nós sabemos que esse preconceito existe. Se existe no masculino, pode muito bem existir no feminino. Não, mas ao mesmo tempo... Seja esse o problema. Mas ao mesmo tempo tem jogadoras que são mais experientes e vão. Mas assim, é fato. Ela está renovando a seleção, a Cristiane não tem ido, né? A Marta vai, porque a Marta é aquela... Enquanto a Marta jogar, teoricamente, a Marta vai estar na seleção brasileira por tudo que a Marta representa para o futebol feminino. A Formiga jogou até anteontem, né? Ela está decidindo tudo. Não, sim. Não, eu digo, não sei se ela... Não sei tem se ela... muita explicação. Eu não sei se ela está pensando só na questão da idade, entendeu? Quantas do Corinthians estão na seleção? Hoje 2. 2. Tamires e a Adriana. A Tamires... E a Adriana. Porque a Adriana atacante. Isso, exatamente. A Adriana atacante e a Tamires. Tamires tá nessa seleção que foi para a França? Foi, acho que sim. Foi.
Então, mas eu acho que assim, a grande vantagem que ela tem, eu tenho tido a sorte de acompanhar os últimos torneios, as finais, fiz o Corinthians e Palmeiras, o Corinthians e São Paulo, fiz esse torneio. A Gabi tem uma vantagem que eu acho que, principalmente para competições, quando você tem que levar um grupo pequeno, né, de 23 jogadores só, que é o caso de uma Copa do Mundo, por exemplo, é que ela faz muitas funções. Né? Ela tanto joga mais de meia, organizando o time, ela é o ponta de lança que chega na área, e ela joga até de pivô, né? Se precisar. O gol ontem sai com ela jogando de centroavante já, no final do jogo, quando o Corinthians congestionou lá o meio da grande área. O que eu queria perguntar para ela, eu estava lendo um pouquinho sobre a carreira dela, é que você tem uma origem no futsal, né? Você começa primeiro no futsal, chegou a ser eleita a melhor jogadora do Brasil de futsal, jogou a seleção brasileira de futsal. O que isso te ajuda no futebol de campo quando você se transfere para o campo e para a sua experiência de hoje? Eu acho que o futsal foi importantíssimo, né? Nessa transição, me ajudou muito. Ele exige um raciocínio mais rápido, movimentação, então eu acho que o futsal foi fundamental, assim, para... Eu acho que quando você sai do campo, do campo e vai para o futsal, a diferença é muito mais difícil. Sofre mais. Gabi, como é que é o dia a dia de um time feminino? Vocês treinam todo dia, 2 vezes por dia? É mais ou menos a mesma rotina que a gente ouve falar, sabe? Aquele noticiário de lá do Palmeiras. O Corinthians hoje se apresentou às 9 da manhã, os jogadores fizeram um treino tático, almoçaram e à tarde haverá um coletivo. É a mesma coisa. Olha, eu diria que até mais, talvez. Porque o que essa nossa comissão gosta de trabalhar... Vocês vivem disso. A sua profissão é só... O futebol feminino hoje dá a condição para você ser só atleta de futebol. Sim, hoje é só do futebol. Como eu falei, né? A gente, nos últimos anos, aí, eu pensar de 2019 para cá, o futebol feminino tem evoluído muito no Brasil, mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda. Um grande exemplo é a Supercopa, né? O que não teve premiação, né? A premiação foram 50 medalhas e um troféu. Então, assim... precisa apoiar de uma forma diferente, a gente precisa pensar em premiação. Se você olhar, eu não quero comparar futebol feminino e futebol masculino, mas a Supercopa, jogo único, o campeão ganha 5 milhões. Entendi. E o vice, em jogo único, ganha 2 milhões. E não ter nenhuma premiação para o futebol feminino, hoje é inaceitável, né? Em pleno 2022. Até como eu não estou falando de categoria... Forma, né, Gabi, de você... incentivar os clubes, Sim. Né? Porque o clube está investindo. Quer dizer, o Corinthians, por exemplo, hoje já tem um custo alto com o time. Claro. Aí ele vai numa final, ganha tudo e não tem a premiação, que não seja nem perto daquela que é do masculino. Não consegue nem pagar as contas. Pois é, e tem isso. Né? E até teve um momento que foi tomada uma decisão que aparentemente é meio impositiva, mas que talvez fosse necessária, de todo o time da Série A precisar ter um time feminino, né? Num primeiro momento você fala assim, mas tá obrigando? É um jeito de... Vocês receberam como uma imposição ou como um estímulo necessário? Olha, no primeiro momento eu não achei legal, mas eu vi que essa seria a única alternativa para as coisas darem certo. Então, acho que só assim para funcionar mesmo. Talvez aqui no Brasil as coisas só funcionam dessa maneira. Tanto que esse ano a gente já vai ter a 3ª divisão. Pois é. Futebol feminino, né? Até o ano passado eram 2, esse ano já tem a 3ª. Outra dificuldade para elas na profissionalização, gostaria que você confirmasse, é que vocês fazem contrato por um ano só. A grande maioria não sabe o que vai acontecer no ano que vem, dá uma estabilidade muito grande, né? É assim mesmo? Isso. Agora o Corinthians começou a fazer contrato de 2 anos, né? Mas isso realmente mexe um pouco a cabeça do atleta, porque vai chegando na metade do ano, pro final ali, você já fica preocupado o que vai acontecer, você não sabe. Você pode se lesionar e no ano seguinte você não conseguir ter um contrato da continuidade na sua carreira, e é realmente muito complicado. Ano passado, até para ilustrar o que você está falando, Bodão, o Palmeiras vinha muito forte, né? Não batendo de frente, mas era um time que estava mostrando alguma resistência em relação a esse Super Corinthians. E na reta final ela perdeu a Rafaele, que é uma zagueiraça da seleção brasileira, porque veio uma proposta de fora. Aí vem uma proposta de fora, ela olha e fala assim, mas meu contrato acaba daqui a 2, 3 meses, eu vou deixar de repente conseguir minha independência financeira e jogar no grande centro, se eu não sei nem o que eu vou fazer o ano que vem, ela acaba indo. Mas lá fora... Há 5 anos atrás, por exemplo, eu soube que as jogadoras do feminino, elas compravam as próprias chuteiras. Elas não tinham chuteira para jogar. Não tinha nenhuma marca patrocinando, não é verdade? Mas isso é até hoje. Olha aí. Até hoje. O que a gente falei, vê... essa é a realidade. Um avanço que eu vejo, a TV Globo transmitiu, em TV aberta, um jogo... Tudo isso é o que o patrocinador quer e precisa, né? Para investir no futebol feminino. Mas até hoje, uma profissional do futebol
ter que comprar a própria chuteira para jogar, nós estamos atrasados, né? Agora, Tem uma curiosidade só eu tenho procurado estudar muito futebol feminino, trabalhei na Copa do Mundo 2019. A chuteira é a mesma. Quando tem modelos de chuteira para mulheres que são um pouco mais leves, todas essas coisas, ou você vai comprar a mesma chuteira que vende para o homem, só a diferença do número? Tem até alguns modelos assim específicos para mulher, mas é a mesma. Eu, particularmente, sempre usei modelos masculinos. Quando isso aí do investimento, da exposição, né? Isso tudo é o que o futebol feminino precisa para não ficar aquela papá de 2 em 2 anos você fala de futebol feminino, né? Copa do Mundo, futebol feminino, Olimpíada, futebol feminino. Só que tem uns anos entre os dois, né? Agora tem campeonato. A gente fala sempre do futebol, né? Quando você quer mostrar uma diferença de realidade econômica, fala, jogador de futebol, você viu quanto eles ganham? Aí vem a realidade mais cruel ou real. 90% dos caras ganham o salário mínimo. Você joga no time que é o campeão dos campeões, né, no futebol feminino hoje, como diria o hino. Como é que é a realidade nessas 3 divisões que nós vamos ter? É também uma realidade assim muito diferente da elite? Completamente diferente. Hoje tem meninas que têm 2, 3 meses de contrato porque joga uma competição de mata-mata, desclassificou, está sem contrato o ano inteiro. Então essa, infelizmente, é a realidade do futebol feminino. E fora? Aí o contrato é grande? Quando você vai jogar na Coreia, nos Estados Unidos, na China, em vez de um contrato de 1 ano, você tem um contrato de 3, 4... Na Europa, eles têm feito já contratos mais extensos. Na Ásia, ainda, eles procuram fazer contratos de 2 anos. Fala. Não, é que aí eu acho que é importante a gente sempre enaltecer algumas coisas. Que a CBF já está tratando o futebol feminino com mais carinho e pondo muito dinheiro para melhorar a estrutura, e sempre pode ser melhorada. Que o Corinthians, na questão que é uma das funções do da futebol CBF, feminino, né? Tem, por exemplo, um departamento só pensando no futebol feminino, e me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Assim como tem a Ferroviária, que é uma outra referência no futebol feminino, enquanto outras equipes não têm pessoas pensando só no futebol feminino. E aí a importância da gente transmitir uma Supercopa, da gente ter um calendário um pouquinho mais cheio, para que essas empresas, e aí estou falando também de iniciativa privada, na hora que olham uma arena como a do Corinthians, a Neoquímica Arena, com 30, 40 mil pessoas, e enxerguem que ali existe um produto extremamente atrativo, que vai gerar interesse, que tem poder agregado e que tragam patrocínio para o futebol feminino para melhorar as condições, inclusive de salário. Que é uma roda, né, Caio? Aquilo que nós estamos falando no bloco anterior do futebol masculino, de precisar ir buscar, melhorar a administração, é uma roda. A novidade tem uma atenção. A novidade que obtém resultado já tem um outro olhar. O campeonato que dura o ano inteiro, que recebe 30 mil pessoas num clube, que vai para a televisão, isso tudo é o processo. O futebol feminino está num processo, e acho que nesse momento, um momento muito mais agradável. Você vê essa evolução? Do futebol feminino, né? Sim, de 2019 para cá, a gente vê uma grande evolução. Porque muita gente parou, né, Gabi? Os caras, por exemplo, você pega Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, para falar aqui, e times pelo Brasil inteiro, todos eles começaram lá nos anos 90, né? Final dos anos 90, começaram a ter time. De repente, isso que você falou, todo mundo para. Eu não sei se eu vou ter contrato ano que vem. O time para. Até o Avaí encerrou a atividade, né? O Avaí Kinderman, que era uma das principais equipes de futebol. Mas o Avaí vai ter que ter, né? Porque se o Avaí vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai precisar ter de novo. Saiu o patrocínio. Saiu o patrocínio. Só como o Avaí. Você teve muito... Isso que ela falou do Centro Olímpico, o Arthur era do Centro Olímpico. O Corinthians voltou à atividade do futebol feminino, que foi mais ou menos por aí, 2018, 2010, né? Com uma parceria. E aí você monta um departamento, você passa a estruturar o feminino no teu clube. E acho que isso, eu queria que você me dissesse isso, se você está sentindo isso no Brasil inteiro. Porque se eu falar, o Grêmio chegou, o Grêmio está investindo. O Milton falou agora, Grêmio Internacional, sobe o Atlético, sobe o Bragantino. Flamengo está dizendo que vem para brigar. Investindo alto. Né? Então, você está percebendo isso, pelo menos na Série A? Sim, hoje é totalmente diferente, mas como o Caio falou, é importantíssimo você ter um departamento de futebol feminino dentro do clube. Hoje nós temos a Cristiane Gambaré, que ela foi importantíssima aí em tudo que tem acontecido, né?
Então, você ter uma pessoa, né, uma gestão. Hoje o Corinthians é realmente o modelo a ser seguido, Ferroviária. Então é... Ferroviária. Mas e a base? Como é que é a base, Gabi? Está revelando jogadores? Porque não pode... Existe massificação do futebol feminino. Em 94, na Copa do Mundo, Sim. Nos Estados Unidos, nós, jornalistas, o Brasil acabava o treino do Brasil na Universidade de Santa Clara, tem uns 6, 7 campos de futebol, acabava o treino do Brasil, a gente saía, entrava em 1994, uma meninada jogando futebol de 10 anos, 14 anos, 16 anos. Mas as escolas, no Brasil, acho que houve um preconceito de mulher jogar futebol, não há as escolas jogam futebol, há futebol nas escolas. Chegou a ser proibido por lei, acredite se Chegou a quiser. ser proibido. É a década de 70. E os Estados Unidos foram campeões do mundo olímpicos, e no masculino não, né? Mas como é que hoje, né, tem mudado bastante, tem cada vez mais meninas procurando e se interessando, né, a família incentivando. Agora, jogos transmitidos em TV aberta, a família sempre vai apoiar, né? Agora, cada vez mais. Então, o número de meninas tem crescido muito. Não, e aqui em São Paulo a gente já tem campeonato estadual sub-17, sub-18, tem campeonato brasileiro sub-20, sub-17, enfim, já tem várias categorias com os campeonatos sendo disputados. E os clubes vão percebendo, né, Kleber, que você investir na base é como no masculino. Você economiza dinheiro, né? Você não precisa ficar contratando jogadora já formada de outras equipes. Eu tenho tido a chance, a felicidade, né, de acompanhar o futebol feminino muito mais por causa da contingência das escalas, desde 2007, quando o Brasil fez a final no Maracanã dos Jogos Pan-Americanos. Tinha 60 mil pessoas no estádio. Espetáculo aquele jogo. O Brasil ganhou dos Estados Unidos 5-0 e tal. E fiz muita coisa nesse período. A última Copa do Mundo eu fiz a final em 2019, fiz a final do Brasileiro, fiz a final do Paulista no ano passado. E converso com muitas pessoas, né? Não só as jogadoras, as nossas comentaristas que acompanham mais de perto. E todas elas, meio que unanimemente, dizem que esse time do Corinthians, né, esse time que vem aí há 2, 3 anos ganhando quase tudo, vai ser chamado, como a gente costuma tratar, o Santos do Pelé, o Flamengo do Zico, o Botafogo do Garrincha, que esse Corinthians vai ser tratado assim. Aquele Corinthians lá da Gabi Zanotti, aquele Corinthians lá do meio ali do 19, 20 e tal. Você acha que vai ser isso mesmo? Esse Corinthians vai ficar para a história? Eu creio que sim, né? É um time que vai ficar para a história. Não é tão simples, né, você conseguir conquistar 3 competições no ano com 100% de aproveitamento. Então, eu acho que esse Corinthians vai ser sempre lembrado com tantos títulos. Assim. Se você não acha, nós aqui já achamos. Não, que o time está na história, não há dúvida, porque no masculino a gente fala muito que precisa ter apetite para o próximo ano. E vocês são... Eu vou fazer uma frase nova agora. Vocês são o time a ser batido. Você está percebendo que vem time aí para tentar bater, para endurecer mais essa performance aí? Com certeza, como eu falei, o Campeonato Nacional tem sido cada vez mais competitivo e esse ano eu posso dizer que vão ter 7, 8 equipes aí que vão brigar pelo título. Então, a nossa responsabilidade só aumenta e já começamos, né, 2022 conquistando esse título. É importantíssimo para dar confiança, até porque o nosso elenco também está passando por uma renovação, né? Chegaram algumas atletas. Então, isso só nos dá mais motivação para seguir trabalhando, acreditar no nosso trabalho e brigar aí no Paulista, na Libertadores, no Brasileiro. Os caras me falaram aqui, assim, o Garamboni, o editor Cine Garamboni, que só uma jogadora da base do Corinthians entrou no jogo, participou do jogo, a Ellen. A Ellen, exato. Quer dizer, então, a base, ela está sendo bem tratada pelo futebol feminino, mas ainda não está sendo muito utilizada, ou é um caso particular do Corinthians? Não, hoje nós temos também o Sub-20, né, Sub-17, Sub-20, então talvez só com o Sub-17 essa janela era grande já para integrar a equipe principal. E, como você falou, né, nós temos uma equipe muito qualificada, então, para as meninas que sobem da base ter essa janela tão grande assim, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Agora, com o Sub-20 também, isso vai facilitar bastante. Eu posso fazer uma? Claro. Eu gostaria muito que a sucessão da Pia fosse com o Arthur, porque eu acho que não existe ninguém tão conhecedor do futebol feminino como ele e que consegue juntar desempenho a grandes conquistas. O que ele tem de diferente?
É a gestão do elenco? É esse plano tático que ele diminui um pouquinho o campo e vocês estão muito próximas? Você que trabalha diariamente com ele, você acha que ele está pronto para assumir eventualmente uma seleção brasileira? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que ele já era para ter tido até a oportunidade. Eu levantei a bola para você fazer uma moral pro treinador. Caramba. Não, eu acho que o Arthur tá muito preparado, né? Como você falou, ele é realmente um conhecedor da modalidade e sabe trabalhar, né? Seja o setor defensivo, o setor ofensivo. Então, eu vejo que o momento dele já até passou da hora, assim. Agora, o Caio levanta a bola, mas ao mesmo tempo ele dá a oportunidade para o zagueiro te quebrar, porque aí você completa. Mas a Pia está fazendo um ótimo trabalho, ela pode... Você viu que eu não pedi a cabeça Ele da fica Pia, assim, né? Você fica bem com o professor e com a professora. Quando é que o Brasil vai ganhar uma Copa? O Brasil está se aproximando de ganhar uma Copa, de ganhar uma Olimpíada. Já fez final e tal. Essa renovação, essa seleção, é pra gente chegar e falar assim, pô, na Copa de 2023 vai dar pra brigar, na Olimpíada de 2024 vai dar pra brigar. Essa é a final do Mundial, né? Que o Milton falou que os Estados Unidos ganharam da Holanda, o Milton falou de transmissão, é isso mesmo. 2007 o Maracanã ficou lindo, né? No Pan-Americano. O maior público até hoje do futebol feminino. Maravilhoso. E aí você veio com as outras competições, Olimpíada de 2008, depois a Olimpíada de 16, as audiências, a empolgação, o público, o estádio lotado, é um negócio... Kleber, só para dar um número, é claro que é difícil você comparar. A Copa do Mundo, Milton, 50 milhões de gente vendo no mundo inteiro. É claro que, como eu disse aqui, as comparações nunca são boas, né? Mas só para dar 2 números absolutos, o Corinthians jogou na quinta-feira o time masculino pelo Campeonato Paulista na Arena, lá na Neoquímica. Tinha 22 mil pessoas no estádio. 22 mil pagantes, né? Assistiram o Corinthians pelo Campeonato Paulista. As meninas jogaram domingo na final da Supercopa com 20 mil pessoas no estádio. Óbvio que são coisas diferentes, né? Porque o jogo do Corinthians à noite, o das meninas de manhã, o Corinthians era um jogo que valia pouco no masculino, no feminino valia muito. Enfim, tem todo um contexto que os preços dos ingressos são diferentes, mas é muito sintomático, né? Que um time tão vencedor como esse esteja levando as pessoas para o estádio. A final do estadual ano passado, contra o São Paulo, o jogo no Corinthians, tinha mais de 30 mil pessoas. Bateu o recorde, é o maior público da história entre clubes no Brasil. Ou seja, há um mercado a ser explorado aí, há público, os jogos estão cada vez melhores. Você pega a técnica que a Gabi tem para jogar, ela não deixa nada a dever ninguém. A Tamires é uma jogadoraça, né? Uma jogadora espetacular. Ela tem visão de jogo, ela tem técnica, enfim. A goleira ontem, a Lorena, né? O que ela pegou, é a goleira da seleção brasileira, a goleira do Grêmio, né? O que ela pegou ontem... O espetáculo é bom, né, meu? O espetáculo é bom. Quer dizer, então tá na cara que é só investir um pouquinho que dá resultado, né? Tem retorno, tem público, tem audiência na televisão, tem tudo isso. Sem dúvida. Se eu não me engano também, apenas 4 jogos, né, do Campeonato Paulista tiveram mais públicos, né, do que o Paulista masculino em relação Exatamente. Gabi, nós no futebol masculino, eu e acho que muita gente, muito preocupado com a briga, com a indisciplina, com o jogador que reclama de tudo. Um amigo, um observador do comportamento das pessoas, quase um filósofo, pediu para te perguntar. As meninas, quando sai um gol, vocês se abraçam, dão risada, é uma alegria... Diferente dos homens, quando faz gol, aquela gritaria, vamos matar, Existe isso, é mais alegre. Ele que é um observador, diz que vocês se abraçam, sorriem, todo mundo sorrindo na hora que faz o gol. Ele que é especialista em comportamento, né? Quem sabe para falar. É surreal, né? Como eu falei, estádio lotado, tanta euforia, você não sabe nem como comemorar. Uma festa, né? É impressionante, assim. Ontem eu não sabia nem como comemorar os 48 ali, fui lá, me joguei no gramado, na final do Paulista também, dei um peixinho, enfim. Quando você vê depois, você gosta? Quando você vê lá. Fico repetindo, olhando os vídeos várias vezes. Tava rodando os seus gols, mostrou gol de bicicleta, já mostrou gol de tudo quanto é jeito. Esse foi o mais emocionante da tua carreira, por ter sido no final e em uma final? E com tanta gente no estádio, né? Se não Paulista, for, pode falar. Foi um dos, né? Acho que o do Paulista também foi muito emocionante ali, os 2 jogos. Os 2 gols que eu fiz no primeiro tempo foi incrível também. A Neoquímica estava cheia, então foi um dos. Tá vendo como ela é decisiva? Ela fala do gol da final da Supercopa, o gol da final do Paulista.
Gabi, se tivesse que pedir alguma coisa para o futebol feminino hoje, já reconhecendo que já alguns presentes vieram, né? Do tempo que você começou ao momento que você está hoje. O que precisava ainda? O que seria fundamental para você continuar a evolução e chegar a resultados e a um ambiente econômico, enfim, esportivo mais eficiente, mais bacana? É como o Milton Leite falou, né? Tem um amplo mercado, é um produto ainda que tem muito a ser explorado e acho que é isso. Eu vejo que agora, né, a gente não tem como dar passo para trás mais, com jogos, né, sendo cada vez mais transmitidos, a gente conseguindo conquistar o torcedor, atrair cada vez mais público para o estádio. Eu tenho certeza que vão surgir mais patrocinadores e as pessoas vão acreditar e ver com bons olhos aí esse mercado. Nessa linha, se não me engano, você é formado em gestão de esporte? Isso. Lá nos Estados Unidos? Isso. Você já pretende usar, ninguém está querendo que você pare de jogar, tá? Mas quando você achar que é hora de parar, você pretende continuar no futebol, numa função mais diretiva e agregar o teu conhecimento até nessa formação como gestora da realidade do futebol feminino? Já tem alguns planos? E como é que é a gestão hoje do futebol feminino, nos clubes e na CBF? O Corinthians é um caso à parte, né? Como eu falei, é um modelo a ser seguido. Hoje nós temos um departamento. Então, acho que os clubes precisam começar a pensar dessa maneira. E respondendo a tua pergunta, Caio, você já foi atleta, você sabe como é difícil, né? Você aposentar e largar totalmente o futebol ou a vida esportiva. Eu realmente pretendo seguir, não sei, ainda não projetei quando eu vou parar, até quando eu vou jogar. Mas e também qual caminho eu vou seguir, mas eu quero estar ligado ao esporte. Pensa nisso só daqui uns 10 anos. Por 10 anos? Né? Não. Fala assim, a gente fala muito assim que é verdade, né? Assim, eu não sei o número, não sei se vocês sabem, mas às vezes eu vejo muito mais treinador do que treinadora no futebol feminino, né? O Grêmio tem uma treinadora, a seleção brasileira hoje tem uma treinadora, é a primeira treinadora da seleção brasileira. Teve a menina que passou, a Aline, talvez? Uma que passou rápido. Tem a Lembra? Tiele também, que trabalhou. Hoje tem muitas mulheres. Então, como é que é? A Ferroviária tem uma treinadora. Como é que é o placar? Tá bem dividido? O poder também, o comando também está sendo... Sim, hoje Emily, aquela que teve uma passagem rápida, agora, acabou não sendo... Pela né? seleção. Hoje as mulheres têm se especializado cada vez mais, estão assumindo cada vez mais o comando dos clubes, na gestão também. Então, cada uma aí conquistando seu espaço. Mais alguma para eu liberar aqui? Você tem treino amanhã, não? Amanhã eu tô de folga. Foi bom? Então. Teve bicho pela vitória? Foi bom? Pelo título? Essa é uma curiosidade interessante, né, do modelo. A gente está acostumado com o modelo do futebol feminino, da premiação pela vitória do bicho. Isso ainda não chegou no futebol. Mas ela já falou que premiação pelo título não teve, pro clube. Então, né? Mas tem, por exemplo, você foi campeã estadual, foi campeã de tudo. Em algum desses títulos teve uma premiação? Tem que responder, você é capitão do time, quem negocia bicho é você. Quantos? Não, já tivemos sim, que eu peguei no pé do presidente lá, a gente conseguiu chorar. Colabora aí, coloca mais um valor pra gente. A gente já conseguiu alguma coisa, mas bicho por jogo, por competição, não é comum, né, dentro dos clubes ainda no futebol feminino do Brasil. Aliás, por falar em presidente, eu vou dar uma enrolada aqui para dar tempo que a gente combinou, mas o Milton gravou a semana agora, Noriega estava no programa, a Ana e o Rodrigo, né? Ana Canhedo e o Rodrigo Capello. Nós fizemos no programa do Milton Leite, o Grande Círculo, com o presidente do Corinthians, o Vai ao ar sábado, 9h30 da noite. Nesse sábado agora? Sábado que vem. Eu vou aproveitar a Gabi para dar a opinião e para vocês, para a gente fechar o bloco. A gente separou um trecho, sábado, 9h30. 9h30 da noite. Sábado, 9h30. Então você vai ver essa entrevista E a gente estava com medo quando gravou. Pô, e se o Corinthians contratar treinador? Até agora o programa está inteiro. Até agora o programa está salvo. Atualíssimo. Dá uma olhada no que ele falou sobre treinador. Eu, nos últimos anos aí, os últimos 2, 3 anos, a gente vem acompanhando, né? O Flamengo com Jesus, o Abel,
alguns outros, Sampaoli, que passou pelo Atlético Mineiro, e o Santos, né? Fez bons trabalhos também. No Santos, se não me engano, chegou na final da Libertadores. Foi vice-campeão brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro. Então, eu comecei a me aprofundar mais nisso também, estudar um pouco mais, pesquisar, conversar com treinadores, não agora, nesse momento, já de um tempo para cá, nesse último ano. Eu acho que a gente está um pouco ultrapassado realmente. Eu acho que, lógico que a gente não pode generalizar de forma alguma, tem grandes profissionais, tem estudiosos, tem aí o Barbieri fazendo um grande trabalho no Bragantino, é um cara que eu acho um excelente treinador, o próprio Silvinho, que hoje não está mais com a gente, mas é um cara também que está se preparando há muito tempo. Ô Milton, quando ele falou isso, qual foi eu fiquei assim, eu falei, puxa, como é que foi a tua reação na hora? Não, você sabe que é a primeira vez que eu vejo um dirigente de clube brasileiro ser tão explícito como ele foi nessa entrevista, né? Porque a pergunta foi, porque como naquele momento, até agora o Corinthians não tinha técnica, naquele momento ainda se falava em Jorge Jesus e no Vitor Pereira, outro português, né? Os dois já descartados. O que eu perguntei para ele foi exatamente isso, né? O que aconteceu com o técnico brasileiro? Que clube nenhum mais está indo atrás de técnico brasileiro? A exceção foi o Cuca recente aí no Atlético Mineiro, né? Os outros todos estão procurando sempre, e sobretudo português, né? Que é muito curioso. E aí ele dá essa resposta, né? Uhum. E assim, o que eu achei muito impressionante foi ele ter tido a coragem de dizer isso, porque vai que você não acha o estrangeiro, você vai ter que recorrer a um brasileiro, quem vai querer vir, né? Depois de ter dado essa declaração. Mas achei corajoso, e a primeira vez que eu vejo um dirigente do futebol brasileiro aqui, de clube brasileiro, ser tão explícito, né? Dizendo que realmente os nossos técnicos estão um passo atrás em relação aos estrangeiros. E dentro do contexto, né, Bode? Para ele não ficar mal com a cooperativa dos técnicos, ele estava dizendo assim, que os técnicos com os quais ele tem conversado, ele tem percebido... Inclusive os que trabalharam no Corinthians. Os que trabalharam no Corinthians. Sim, falou que o Tite é o técnico dos sonhos, é fã do Tite e tal. Elogiou o Mano, os técnicos que passaram lá. Mas ele disse que com os técnicos que ele tem conversado, ele tem percebido uma cabeça um pouco mais moderna, atual, dos técnicos estrangeiros. Eu não discuto o mérito da palavra dele, da opinião dele, mas eu gostaria de perguntar para ele se os presidentes dos clubes também estão à altura. Os dirigentes do futebol fazem um bom trabalho. O que os técnicos acham dos dirigentes? Acho que os dirigentes demitem treinador com 3, 4 rodadas da nova temporada. Isso é gestão de futebol? Fala para ele que nós perguntamos, Milton. Fala para ele. A sexta do sábado. Será que os presidentes dos clubes do Brasil são esses grandes gestores? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas eu tenho ele, certeza inclusive, se penitenciou em relação a esse assunto. Não quero furar o programa e contar tudo que está no programa, mas ele disse que ele tem a sensação de que eles cometeram um erro deixando de uma temporada para outra. Que o clima do Silvinho já não era bom ano passado, que provavelmente eles deveriam ter encerrado o contrato dele na temporada passada. E começar... demitido hoje do Grêmio. Não, sim. Depois de 4 jogos. Isso é gestão? Isso é planejamento? Você tem toda a razão. O Botafogo demitiu o técnico ontem. É uma brincadeira. Mas assim, um clube como para quem amador. Para quem assistiu o programa, claro que o assunto foi bem tocado. Debatido. Da demissão, da dívida, de tudo isso que faz a avaliação de um presidente de clube, né? Claro. Para a gente encerrar o bloco. Eu acho que fatores externos ainda são muito levados em consideração na hora da demissão de um treinador. Principalmente essa pressão da arquibancada. E acho que nós, comentaristas, apresentadores, narradores, temos uma responsabilidade muito grande para melhorar o trabalho desses treinadores e eles terem um pouquinho mais de tempo no cargo, que é analisar trabalho além do resultado. Entender que se a gente pedir a cabeça do treinador após uma derrota e não dá tempo para ele, lógico, apontando os erros, vendo que está dando certo e que está dando errado, a gente não vai conseguir mudar essa história. Porque na hora que a coisa não dá certo, a primeira cabeça que o torcedor pede é a do treinador brasileiro. E eles têm, isso é uma opinião minha, não sei se vocês pensam da mesma maneira, acho que as torcidas têm mais tolerância com o estrangeiro do que com o brasileiro. Isso é ruim. E nós temos... A pressão da arquibancada virtual hoje é a pior de todas. Mas também, essa é aqui, todas, né? E ele falou... Obrigado a algumas decisões. Mas ele vai falar sobre isso no programa, sobre a pressão externa, sobre a pressão do estádio, tudo isso ele vai falar no programa. Mas você tem razão. Bom esse programa, hein?
Pô, assiste, pô. Sábado, Muito bom. Sábado, 9h30. Duílio é bom de papo. Porque tem inclusive essa questão que você falou assim, é da gente mesmo. Não sei não, mas acho que o fulano tá balançando. Pô, peraí. O que você... Se não tava, já tá. Como é no feminino? Você trabalhou fora, com técnicas estrangeiras. Hoje nós temos uma sueca, a Pia, dirigindo a seleção brasileira. E não é uma técnica, é uma bicampeã olímpica, né? 3 medalhas olímpicas, né? 2 de ouro e uma de prata, eu acho. Ela foi finalista. Né? Então é uma técnica que veio para agregar. Você pode discutir o modo de jogar, se ela tá ou não tá, mas como é que você vê essa questão? Até porque você deve assistir também futebol masculino, Sim. acompanhar e tal. Culturalmente, eu acho que a gente tende a valorizar um pouco mais o estrangeiro, né? Como o Caio falou, eu acho que o Arthur já era para ter tido a oportunidade dele. Eu vejo que nós temos bons treinadores, mas talvez um pouco mais jovens e com pouca experiência, talvez, para assumir um clube como o Corinthians, né? Que a torcida hoje, se não der resultado, né, num curto prazo, realmente não consegue ficar hoje. Então, eu penso dessa forma. Gabi Zanotti, muito obrigado pela presença aqui no Bem Amigos. Parabéns pelo trabalho, pela carreira, pelo que tem sido feito no Corinthians nesses últimos anos. E que a gente tenha cada vez mais jogos para a gente assistir, para a gente trabalhar, para a gente curtir o futebol de vocês, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Obrigado demais. Obrigada.